Olá, Joana, bem-vinda. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imenso pela tua disponibilidade de estar aqui, de teres tirado algum do teu tempo para conversar connosco sobre o teu percurso na área de ciências farmacêuticas. Assim, de forma sintetizada, será que podias falar um pouco sobre o teu percurso profissional ao longo dos anos? Sim, então, já fiz várias coisas diferentes, desde que saí da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, que foi onde fiz o meu curso. Eu quando saí, quando acabei o curso, comecei a trabalhar num grupo de farmácias na área de prestação de serviços, na farmácia comunitária. Portanto, cada vez mais a farmácia deixa de ser um local exclusivo de dispensa de medicamentos e passou a ser muito mais um espaço de promoção de saúde e, portanto, nessa ótica, cada vez mais as farmácias prestam serviços de saúde nos seus espaços. Eu trabalhava nesta área. Depois disso, e trabalhei, deixem-me dizer, trabalhei particularmente no serviço, na prestação do serviço de dermofarmácia. Depois disso, embora estivesse relacionada com outros serviços, desde nutrição, pé diabético, podologia, portanto sou um serviço completamente multidisciplinar. Depois disso, e ainda neste grupo de farmácias, trabalhei na área de consultoria, portanto, basicamente eu apoiava as farmácias a melhorarem o seu serviço, seja, fosse no que fosse, desde o atendimento ao público, que é a componente core da farmácia comunitária, compras, gestão de estoques, organização dos recursos humanos da farmácia, portanto, era aqui um trabalho de consultoria e gestão de conta. E depois disso dei o salto para dentro da farmácia e trabalhei como farmácia comunitária durante alguns anos. Ao final desse tempo, senti, senti de certa forma que já não tinha margem de progressão na farmácia comunitária, portanto, na altura era diretora técnica. Evidentemente que nós temos sempre margem de aprendizagem, sem dúvida, mas senti que precisava de experimentar coisas novas, não me queria limitar, tinha muita curiosidade para trabalhar na indústria farmacêutica, experimentar um ambiente mais corporate, então fui para a indústria farmacêutica, onde trabalho atualmente como delegada de informação médica, portanto na área comercial. Obrigada. A comunicação é um elemento essencial, quer na nossa vida social, quer no local de trabalho. De que forma considera então importante a comunicação positiva entre a equipa, os colaboradores e os supervisores? Bom, isto é assim, costuma-se dizer que os clichês são clichês por algum motivo, e em relação à comunicação não faz sentido que seja de outra forma. Portanto, a comunicação é a mesma base de tudo. Entre a equipa, supervisores, é fundamental para cada um saber o seu papel, o seu objetivo, porque é que vai trabalhar todos os dias, o que é esperado de si. Mas eu diria que antes da comunicação, não antes, mas tão importante como a comunicação entre a equipa, é também fundamental a comunicação com os nossos clientes, as pessoas que servimos, e isso foi uma aprendizagem muito grande, muito importante que eu fiz quando trabalhei na farmácia comunitária. Eu não sei como é que é agora, mas na altura em que eu estudava havia uma grande tendência dos alunos ou dos estudantes de ciências farmacêuticas dizerem que não queriam ser farmacêuticos comunitários, portanto não queriam ser farmacêuticos neste sentido, porque não queriam estar ao balcão a vender caixinhas. Não sei se ainda existe esta tendência, mas na altura havia muito, e não deixa de ser curioso. E eu acho que é a comunicação que muda, que determina o papel do farmacêutico. Um farmacêutico pode exclusivamente vender caixinhas, se limitar a receber uma receita, olhar para a receita, dispensar um medicamento ou dispensar um paracetamol se alguém vai ao balcão da farmácia dizer que quer um paracetamol e dispensar, ou então pode mesmo fazer uma diferença
enorme na vida das pessoas e na saúde das pessoas, na promoção da saúde, se tiver um papel ativo, e isto passa pela comunicação. Eu dava-vos agora o exemplo do paracetamol, que deve ser possivelmente dos medicamentos mais vendidos em todas as farmácias do país. E não vos passa pela cabeça a quantidade de pessoas que eu tinha a ir à farmácia pedirem paracetamol porque tinham dor de estômago, ou porque tinham espirros, ou porque tinham tosse, ou porque tinham expectoração, e o paracetamol não vai fazer nada. E, portanto, se nós fizermos uma coisa tão simples como perguntar porque é que a pessoa quer o paracetamol, o que é que tem, o que é que sente, vamos fazer a diferença, porque a pessoa em princípio não vai sair de lá com o paracetamol se tiver uma dor de estômago ou se tiver tosse, porque o paracetamol não vai fazer nada. Nós conseguimos perceber, em princípio, se for uma situação que se resolva com aconselhamento farmacêutico, conseguimos perceber o que é que se passa com aquela pessoa e dar-lhe uma solução que vai efetivamente resolver o seu problema. E eu aprendi muito isto em farmácia comunitária, aprendi muito a falar com as pessoas, e se falarmos com as pessoas em farmácia comunitária conseguimos fazer muita diferença. E para além deste exemplo do paracetamol, teria muitos outros para vos dar, desde pessoas que tomam um medicamento a achar que estão a tomar outro, como aconteceu, por exemplo, uma vez que um senhor vai à farmácia fazer uma reclamação. Isto também entra na parte, portanto a gestão das reclamações também entra aqui na parte da comunicação. Então o senhor quis fazer uma reclamação porque ele tomava esomeprazol, portanto um inibidor de bomba de prótons para o estômago, genérico, de um laboratório. E na farmácia deram-lhe um esomeprazol de outro laboratório e que não estava a fazer efeito. Portanto, o senhor estava com muitas dores de estômago. Eu pedi para ele trazer a medicação toda, fiz ali uma revisão terapêutica e percebi que ele, afinal, não estava a tomar esomeprazol, estava a tomar escitalopram. E, portanto, como começa por ES, ele achava que estava a fazer um medicamento diferente, daí não estar a funcionar. E às tantas, o escitalopram não era sequer dele, era da mulher, e, portanto, houve ali uma série de variações, e isto acontece muito, duplicações, erros de medicação, e se o farmacêutico estiver ativo, a comunicar, falar com as pessoas, vai perceber isto e isto faz a diferença na vida das pessoas. Ok, obrigada. Em relação à indústria farmacêutica, o que é que consiste a área comercial e qual o papel mais desafiante? Então, talvez seja mais fácil explicar aquilo que eu faço enquanto delegada de informação médica. Portanto, eu trabalho numa empresa na área da diabetes, em concreto, e, portanto, o meu papel principal é levar informação sobre o medicamento aos médicos. Resultados portanto, o que é o medicamento, para que serve, como é que se toma, para que pessoas são, e depois toda a evidência acerca do medicamento, portanto, resultados de ensaios clínicos, de segurança, de eficácia. Cada vez que sai um resultado do ensaio clínico diferente, há novas evidências, eu levo essa informação aos médicos para que eles possam portanto, ter mais informação consigo, informação atualizada para tratar melhor os seus doentes. Portanto, esta é a parte da informação e depois há toda a parte da gestão comercial. Portanto, eu tenho que saber bem, conhecer o território em que trabalho, particularmente como trabalho diabetes, quantos diabéticos há naquela zona, para perceber quais são os médicos com quem é importante falar, quais são os médicos que veem doentes diabéticos e, portanto, vão precisar da informação que eu lhes levo. Conhecer a concorrência, conhecer o mercado, para ajustar o meu trabalho. E, no fundo, isto
E, portanto, isto é uma parte fundamental e importantíssima do trabalho da indústria farmacêutica, para além da investigação e desenvolvimento dos medicamentos, a área comercial garante que os medicamentos chegam às pessoas que precisam deles. É um trabalho comercial um bocadinho especial, porque efetivamente não existe uma venda. Eu não vou vender nada a ninguém, eu vou levar informação para que o médico, tendo a informação toda, escolha as melhores opções para os doentes que tem. Obrigada. Do ponto de vista ético, quais são as maiores questões que já se debateu no dia a dia? Eu não posso, talvez não possa dizer que já alguma vez me tenha debatido assim com uma grande questão ética. Talvez uma das questões relacionadas com isto, com a qual eu me debatia mais, era até no contexto da farmácia comunitária, talvez relacionada com a dispensa de medicamentos sem receita médica. Portanto, quando falamos de medicamentos sujeitos à receita médica, o nome diz tudo, é necessário uma receita médica para que o medicamento seja dispensado. E nem sempre isto acontece, portanto, há várias pessoas que vão à farmácia e pedem medicamentos sujeitos à receita médica sem ter receita médica. E como em tudo na vida, temos que ser razoáveis. O papel do farmacêutico é garantir o acesso do medicamento às pessoas que precisam dele. Portanto, temos que perceber se efetivamente, portanto, a norma será sempre não dispensar um medicamento sem receita médica, mas temos que ser razoáveis e perceber se é um medicamento crónico, para um problema de saúde crónico que esta pessoa já faz e isso é uma terapêutica que não pode interromper porque porque interrompendo pode colocar a saúde da pessoa em risco. Isto, não me querendo repetir, mas isto volta a ligar com a questão da comunicação, portanto temos que falar com as pessoas para perceber para que querem o medicamento e se podemos de facto dispensá-lo ou não. Portanto, se calhar se a pessoa não tiver uma receita médica naquele momento consigo, mas for um medicamento, uma terapêutica crónica e tenha receitas anteriores, portanto, se já conhecermos o caso desta pessoa, se a farmácia tiver um bom relacionamento com os cuidados de saúde primários e tiver a facilidade, por exemplo, de falar com o médico que acompanha esta pessoa para garantir que pode dispensar e que a pessoa deve continuar a fazer o medicamento, portanto, eventualmente isso será a questão mais pertinente, mais complicada de gerir no meu contexto profissional e no contexto da farmácia. Portanto, não devo vender um medicamento sem receita médica, mas porque não posso, porque as normas me obrigam a ter uma receita médica, mas se eu não dispensar, o que é que vai acontecer a esta pessoa? Vai ser melhor ou vai ser pior? A saúde desta pessoa vai ficar mais comprometida ou não? Vai ser melhor ou pior? Portanto, isto é uma questão importante no contexto da farmácia comunitária. Dado o seu percurso, quais as diferenças que acredita que sejam mais marcantes na área da indústria farmacêutica em relação à área da farmácia comunitária? Bem, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Portanto, na farmácia comunitária, eu diria se calhar que esta talvez seja a principal diferença. Na farmácia comunitária, nós temos alguém, um cliente, um utente, que nos procura com um problema, a pedir a nossa ajuda para resolver o problema. No âmbito da indústria, no contexto em que eu trabalho na indústria farmacêutica, somos nós que procuramos os clientes, que são os médicos, no meu caso, para lhes levar informação, portanto é bastante diferente.
aquilo que existe em comum é o evidente, é que tanto num caso como no outro estamos a garantir acesso à saúde e ao medicamento às pessoas. Portanto, essa linha, embora sejam coisas tão diferentes, isso é o objetivo principal e essa linha é comum. Tendo em conta o Covid-19, praticamente muitas áreas sofreram grandes alterações e gostaríamos de perceber, visto que é tão importante a comunicação no setor comercial, quais os mecanismos de adaptação que adotaram? Bem, a pandemia veio mudar a vida de todos nós, e na indústria farmacêutica não foi diferente. Portanto, a minha vida antes era... Eu passava lá na rua em contacto com os médicos, presencialmente, face to face. Há uma componente relacional muito grande neste trabalho. Portanto, para além de levarmos informação, estabelecemos relações de grande proximidade com as pessoas e, portanto, há uma parceria entre nós e os médicos, portanto, um trabalho em conjunto e obviamente que este trabalho é facilitado quando trabalhamos presencialmente. A minha vida agora é isto, é Zoom, são reuniões à distância, e houve um ajuste muito grande da indústria farmacêutica ao longo dos últimos meses, ou do último ano. Eu ainda falo em meses, mas já passou mais. Portanto, contactos digitais e para além das reuniões virtuais, começou a fazer-se também uma aposta muito maior na comunicação digital. É uma questão importante. Portanto, se nós pensarmos há 20 anos atrás, os médicos, os profissionais de saúde, tinham muito menos acesso à informação do que têm hoje. Portanto, saía um medicamento novo, havia um ensaio clínico com informação, com dados importantes, novas orientações terapêuticas ou guidelines, e não havia Google. E, portanto, hoje em dia já há. Isto para dizer que o acesso à informação hoje em dia também já é mais fácil. E para além disso, os médicos, particularmente os mais jovens, aqueles que já nasceram digitais, estão online. Portanto, hoje em dia o trabalho da indústria farmacêutica, do ponto de vista da comunicação e do ponto de vista comercial, também é estar onde os médicos estão e os médicos e os profissionais de saúde. Portanto, e os profissionais de saúde não estão só nos centros de saúde, nos hospitais, também estão online e, portanto, o contexto pandémico acelerou a orientação da indústria farmacêutica da comunicação da indústria farmacêutica para os canais digitais, sem dúvida. Para finalizar, gostaríamos de saber aquilo que a mais motiva e a faz sentir realizada nesta área e quais as maiores dificuldades que enfrenta no dia a dia. Eu acho que nós vamos buscar a nossa motivação ao outcome final do nosso trabalho e esse, tanto na indústria farmacêutica como na farmácia comunitária, é fazer chegar medicamento e saúde às pessoas e, portanto, essa é sem dúvida a maior motivação que eu tiro do trabalho. Portanto, pensarmos não tanto naquilo que fazemos no dia-a-dia, mas no outcome final. E quando pensamos nisso, no que é que vamos atingir, que diferença é que o nosso trabalho vai fazer, é aí que vamos buscar a motivação. E quais as maiores dificuldades? E as dificuldades? As dificuldades prendem-se fundamentalmente com o acesso, neste momento, aos profissionais de saúde. Portanto, no contexto em que eu trabalho fundamentalmente nos cuidados de saúde primários. Os profissionais de saúde ainda estão todos muito orientados para o
o acompanhamento dos doentes Covid e para o combate à pandemia, particularmente neste momento muito orientados para a vacinação. E, portanto, isto deixa-os muitíssimo sobrecarregados, com consultas em atraso, não consegue, também eles estão a ver doentes à distância, a fazer consultas por telefone, a deixar consultas por realizar, porque não se conseguem desdobrar em 5 e em 10 para fazer tanto trabalho que têm a fazer e, portanto, isso deixa-os menos disponíveis, obviamente, para contactos connosco e, portanto, neste momento isso é o principal desafio. Ok, gostaria mais uma vez de agradecer em nome de todas nós pela sua disponibilidade e por nos teres falado da sua área, do seu percurso e das suas opiniões sobre os temas abordados. Obrigada eu e fico disponível para o que seja necessário de futuro.